Paz, Deus abençoe a todos. Estamos aqui no canal de Jesus Cristo, né? A palavra de Deus, para trazer uma palavra diretamente do trono. E hoje eu quero dar até um tema para esse vídeo de hoje: teste sua fé. Nós vamos ler aqui uns versículos de Mateus, onde eu creio que se encaixa muito bem nesse teste de fé. Nós vamos ler, está em Mateus 14, no versículo 28. Respondeu-lhe Pedro, disse: Se és tu, Senhor, manda-me ir ter contigo por sobre as águas. E ele disse: Vem. E Pedro, descendo do barco, andou por sobre as águas e foi ter com Jesus. Reparando, porém, na força do vento, teve medo e começou a submergir e gritou: Salva-me, Senhor. Queridos, nós estamos vendo aqui essa passagem, uma passagem onde Jesus anda sobre as águas, e os apóstolos eles se assustam quando veem Jesus vindo sobre as águas, tem medo e acham que é um fantasma. Mas o que nós lemos aqui foi Pedro testando sua fé. Ele chega e vê Jesus andando sobre a água e deseja também ali andar sobre a água. E ele pede a Jesus, mesmo ali desconfiado, ele vai e Jesus pede que ele venha até ele, e ele vai e consegue andar sobre as águas. Mas depois as águas elas se agitam e Pedro acaba submergindo, acaba começando a se afogar. E Jesus vai e estira a mão e salva Pedro. Queridos, essa palavra é uma palavra que a gente vê no dia de hoje, né? Nós temos uma fé, mas uma fé assim, sem muita confiança. E quando Pedro pôs a confiança em Jesus, ali ele conseguiu. Mas quando ele começou a se distrair, ali por causa da força do mar, ele acaba se esquecendo de quem ele estava confiando, que era Jesus. E eu me lembro muito bem na minha caminhada, no início da minha caminhada, eu fiz algo que eu testei a minha fé. A gente sabe que o inimigo ele quer nos tragar, ele não quer nos perder para Jesus, e ele tenta nos manter no mundo. Mas eu já convertido em uma das vezes, um dia muito atribulento, onde eu tinha passado muitas lutas, e no outro dia eu morava em Gazeira, mas a minha esposa e nossos filhos, na verdade só o Misael tinha nascido. E eu estava ali e sabia que tinha um horário para me sair da Engazeira para vir trabalhar no Juazeiro, porque eu trabalhava no Juazeiro. E eu sabia que a moto estava com pouca gasolina. Eu estava com pouca gasolina ali, e para eu esperar para que o posto abrisse lá de Engazeiras, tinha um horário para abrir o posto, e não ia dar tempo, eu ia chegar atrasado no meu trabalho. Mas eu tive tanta tribulação naquele dia, que naquele dia eu resolvi testar minha fé em Deus. E eu disse: Deus, se o Senhor está comigo mesmo, se todas essas lutas o Senhor está comigo, me ajude a chegar até Missão Velha, para que eu possa botar combustível. E eu fui imaginando ali mais ou menos que Deus ia encher o tanque da moto, ou ele ia pôr a mão e levar a moto até Missão Velha. E eu fui com essa fé. Mas quando eu estava chegando próximo de Missão Velha, a moto começou a falhar. E ainda faltava uma faixa de uns 7 quilômetros. E 7 quilômetros ainda é muito para andar empurrando uma moto e para quem está atrasado. Mas aquela moto começou a falhar, eu parei, dei aquela soprada no tanque, andei mais um pouquinho e fiquei pensando ali: meu Deus, eu pus a fé no Senhor e eu descobri que eu não tenho fé o suficiente. Eu imaginei que o Senhor ia encher esse tanque aqui e eu ia andar, chegar até Missão Velha, ou quem sabe até Juazeiro. Mas eu me precipitei em pensar essas coisas, porque naquele mesmo momento passou um rapaz, e ele estava com uma moto eletrônica que não dava para tirar combustível.
Eu agradeci a ele, mas eu segui. Continuei empurrando, ele foi embora porque também ia atrasar ele e ele também chegaria atrasado. E eu fiquei ali, baixei a cabeça e disse, rapaz, empurrar tudo isso, mas eu vou. Eu não vou perder a minha fé. Deus tem os seus motivos para não ter feito eu chegar até Missão Velha. Mas naquele mesmo momento passou uma estrada, e essa estrada ela, de carroceria, o rapaz passou e depois voltou, disse, você não quer colocar sua moto em cima? Perguntou o que era, eu disse, era gasolina. E eu coloquei a moto em cima, ele me levou até Missão Velha. E eu em cima da moto, em cima da carroceria, ouvindo o que ele ouvia, e eu fiquei assim, aí vi que era tipo forró, mas aí eu fiquei perguntando, será que é gospel? E não dava para ouvir direito. Quando eu cheguei lá em Missão Velha, eu percebi que era gospel, que era um louvor. E eu olhei para ele, com aquele homem, quando ele desceu do carro, eu disse, o senhor é evangélico? Ele disse, sim. Eu disse, a paz do Senhor, meu querido, e comecei a chorar. Talvez às vezes não é da forma que você quer que Deus vai fazer um milagre. Eu imaginava encher um tanque, mas Deus fez de outra forma, Ele mandou um servo dele. Mas Ele viu a minha fé. Eu hoje te desafio a ter fé. Hoje nós estamos vivendo num mundo onde talvez nós perdemos a fé, onde a Bíblia, a palavra de Deus, ela diz que nós faríamos coisas maiores do que as de Jesus. E nós simplesmente paramos de fazer isso. Quantas vezes, não só essa, se eu fosse contar tantos testemunhos que eu tive fé a ponto de Deus fazer coisas maravilhosas na minha vida. Mas hoje eu quero deixar essa reflexão para você e quero te chamar para você ter fé. É a fé que move o coração de Deus. Nos evangelhos de Marcos, Lucas, todas as vezes que Jesus se deparava com uma pessoa que tinha fé, ele se surpreendia. Ele via que em nós ainda existe algo bom. Então, queridos, esse é o nosso vídeo de hoje, esse é o testemunho, que sirva para edificar você, que você possa ajudar esse canal, deixe seu like, acione o sininho de notificações, certo? Se inscreva, deixe seu comentário, nos ajude a melhorar o canal, nos ajude com palavra para que nós possamos trazer aqui, ou talvez um comentário, a gente explanar alguma coisa da palavra de Deus, certo? E que esse vídeo sirva para edificar a sua vida, querido. Que Deus abençoe a todos, que Deus Todo-Poderoso dê uma ótima noite de descanso, que Ele faça nos ter mais fé, a fé de um Deus do impossível, de um Deus que cura, que liberta, que faz coisas grandiosas. Em nome de Jesus. Até amanhã, se Deus quiser.